eu sou o Pedro Neto. Nessa aula, vamos falar sobre a dilatação térmica dos líquidos. Então, os líquidos, eles dilatam mais do que os sólidos. Isso devido ao maior afastamento de suas moléculas. Então, temos aqui a seguinte situação. Eu tenho um recipiente contendo um líquido. Então, tanto o recipiente quanto o líquido, eles têm o mesmo volume, a uma temperatura inicial. Quando esse líquido e esse recipiente são aquecidos, os líquidos, por ter maior dilatação, eles dilatam mais do que o recipiente, fazendo com que parte do líquido que está no recipiente transborde, seja o líquido extravasado. Então, essa é a respeito sobre a dilatação. Então, na dilatação dos líquidos, nós vamos ter aqui algumas características. A primeira, o que é dilatação aparente. Então, aparente é todo o líquido que derramou. Então, é o volume que foi extravasado. Temos a dilatação real. A dilatação real é a dilatação total sofrida pelo líquido, que é a soma da dilatação aparente do que derramou, mais o que o recipiente dilatou. Então, nós temos a soma do líquido que derrama, mais do recipiente que dilata. Nós temos toda a dilatação sofrida pelo líquido, que é chamada de dilatação real. Então, nós temos o seguinte. Então, a variação do volume real, ou seja, a dilatação real, no caso do líquido, é igual à dilatação do volume do recipiente mais a dilatação do volume aparente. Então, essa é a relação que vamos ter para a dilatação dos líquidos. Não se esqueça, real é líquido, o recipiente é o sólido e o aparente é o líquido. Então, como já foi visto anteriormente, na dilatação volumétrica, vamos aplicar a mesma fórmula para a dilatação nos líquidos. Então, vou ter a variação do volume real, que seria o volume inicial, o coeficiente volumétrico, no caso é o real, multiplicado pela variação da temperatura. Vai ser igual a variação do volume do recipiente. Então, é o volume inicial, o coeficiente do recipiente, o coeficiente volumétrico, multiplicado pela variação da temperatura, mais o volume inicial, o coeficiente do líquido aparente, multiplicado pela variação da temperatura. O que vai acontecer? O líquido e o recipiente, eles vão sofrer a mesma variação da temperatura. Como aqui nós temos um fator em comum, a evidência nos três termos aqui, eu posso cancelar. O outro, o volume inicial, tanto o recipiente quanto o líquido apresentam volumes iguais. Então, também está presente nos três. Então, eu posso cancelar. Cancelando, que nós vamos ter o seguinte, vai restar que o coeficiente volumétrico real é igual ao coeficiente volumétrico do recipiente mais o coeficiente volumétrico aparente. Então, no estudo dos líquidos, vamos utilizar essas duas relações. A variação do volume real é igual à variação do volume do recipiente mais a variação do volume aparente. E para o coeficiente volumétrico, nós temos o coeficiente volumétrico real é igual ao coeficiente volumétrico do recipiente mais o coeficiente volumétrico aparente. Então, temos aqui uma situação aqui. Vamos supor que eu tenho um recipiente completamente cheio de um líquido e o volume ocupado é equivalente a 100 litros, a uma temperatura inicial. Se ocorre um aquecimento, que vai acontecer tanto o líquido quanto o recipiente, eles dilatam. Porém, o líquido dilata mais do que o recipiente, fazendo com que parte do líquido venha transbordar, venha derramar, venha extravasar. Esse líquido que derramou, somado com o que está aqui, é toda a dilatação sofrida por o líquido ao sofrer uma elevação da temperatura. Esse líquido que se derrama é chamado de volume aparente. É o que derramou.
toda vez, não se esqueça, o volume que transborda, que derrama, é o volume aparente. Vamos supor que nesse exemplo aqui, derramou 0,20 litros do volume total. Então, se a gente for analisar, o volume aparente, né, dilatação aparente, é 0,20. Então, o que é a dilatação total sofrida pelo líquido? Né? É o real. Então, vamos ter o seguinte. Vamos pegar aqui o que derramou, 0,20. E vamos supor que quando aqueceu de 100, né, o volume estava em 100 e passou para 100,1 litros. Então, tinha inicialmente 100 litros e passou a ser o volume final 100,1 litros. Então, quanto foi que dilatou o recipiente? Se subtrairmos 100,1 por 100, vai dar 0,1 ou 0,10. Então, se a gente somar o 0,20, que é o aparente, mais 0,10, o que dilatou o recipiente, eu vou ter tudo o que foi dilatado pelo líquido. Então, somando, o líquido dilatou, então, 0,30 litros. Então, isso demonstrando a dilatação dos líquidos. Aí nós temos algo interessante a dizer a vocês, um caso à parte sobre dilatação. O que foi dito? Que quando se eleva a temperatura, aumenta-se as suas dimensões. As moléculas começam a vibrar mais e, consequência disso, aumenta as suas dimensões, tanto no comprimento, na largura e na altura. Então, ou seja, aumenta de volume. E quando a temperatura diminui, é o contrário, o volume vai diminuir. Mas a água existe uma contrariedade sobre isso. É o inverso. Alguma situação. Então a água é um fenômeno que vai ocorrer entre 0 e 4 graus Celsius. Algum dia alguém chegou, colocou uma garrafinha completamente cheia d'água, colocou no congelador e depois que você foi verificar, a garrafinha estava estufada, estava mais arredondada. Né? Isso é porque a temperatura de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, o volume da água aumenta. Então, nós vamos ter esse caso à parte da dilatação, que é a anomalia da água. Então, ele fala, portanto, para dada a massa de água a 4 graus Celsius, ela apresenta um volume mínimo. Mas de 4 para 0, vai baixando a temperatura, o volume da água vai aumentando. Lembrando que a densidade da água, a densidade é dada pela relação aqui, massa pelo volume. Concluímos que a 4 graus Celsius a água apresenta densidade máxima. Por que isso? Porque a densidade e o volume são inversos. Se a densidade está aumentando, é porque o volume está diminuindo. Então, nesse caso, quando a temperatura está diminuindo, o volume está diminuindo e a densidade está aumentando. Então, tem aqui, explica-se o fato dos lagos chegam a ter a sua superfície congelada, enquanto no fundo a água permanece líquida a 4 graus Celsius. Então, repare que quando você coloca um copo no congelador com água, você vai perceber que, primeiro, a parte que solidifica é a parte das paredes, mais próxima das paredes do recipiente. E na parte central, você verifica que tem a água no estado líquido ainda. E o que vai acontecer é parecido com o que acontece com os lagos. Nos lagos, a única diferença é porque a superfície, por estar em contato com a temperatura ambiente, por estar a temperatura abaixo de 0 graus Celsius, a primeira parte a ser congelada é a sua superfície. Enquanto a parte abaixo, alguns centímetros abaixo da superfície do lago, você vai ter uma temperatura acima de 0 graus Celsius, fazendo com que abaixo daquela camada de gelo tenha vida aquática. É isso que acontece, né, nas regiões de inverno bastante rigoroso, frio, que ainda continua tendo vida abaixo daquela camada de gelo. Como a 4 graus Celsius a água tem densidade máxima, ela permanece no fundo, não havendo a possibilidade de se estabelecer o equilíbrio térmico por diferença de densidade. Então, as densidades são diferentes, então não vai ocorrer essa troca de calor. E aí você vai ter temperaturas diferentes em regiões. Bom, a explicação disso é que
A água, a sua estrutura no estado líquido, era uma estrutura que as moléculas estão mais próximas umas das outras. Agora, já no estado sólido, as moléculas elas formam uns cristais. Esses cristais eles acabam ocupando um espaço maior e deixando no seu interior um espaço vazio. É nesse momento em que o volume da água começa a aumentar. Reparem, os espaços vazios aqui no estado líquido não estão sendo ocupados. Antes no estado sólido, é esse vazio. Já no líquido, não. Ele é ocupado pelas moléculas. Então, devido às ligações de ponte de hidrogênio, faz com que os átomos aqui ligados formam um espaço maior. Fica esse vazio nesses cristais aqui na sua formação. Com isso, o que eu vou ter? Com a diminuição da temperatura, o volume começa a diminuir. Aqui o gráfico teria temperatura e volume. O que vai acontecer? Com a diminuição da temperatura, o volume começa a diminuir. Isso foi dado a você. Porém, quando chega em 4 graus Celsius, 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, o volume da água vai ter outro comportamento. O volume vai aumentar. É quando ocorre essa estrutura aqui, ó. De 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, começa a formar essa estrutura, formando então um espaço maior entre as moléculas, aumentando então o seu volume. Juntando esses dois pontos aqui, esses dois gráficos, nós vamos ter aqui o gráfico que ocorre com a água em função temperatura e volume. Então, nós vamos ter um ponto mínimo e um valor máximo para um lado e valor máximo para o outro. A gente vai explicar isso aqui graficamente, detalhadamente a seguir. Então, temos aqui. Eu tenho aqui o gráfico volume e aqui a temperatura. O que foi que eu disse a vocês? Quando ocorre uma diminuição da temperatura, então, começa a diminuir a temperatura da água. Vai diminuindo, diminuindo. O que acontece com o volume? Também vai diminuindo. Mas chega um dado momento que ele começa a mudar um pouco a estrutura. Estava vindo linear, ele está começando a curvar. Ó. Quando chegar bem aqui em 4 graus Celsius, o volume da água já vai mudar. Em vez de diminuir, ele vai começar a aumentar de 4 para 0 graus Celsius. É onde ocorre então a anomalia da água. É quando o volume da água aumenta, se expande. Então, isso aqui é o ponto mínimo. Então, o menor volume que a água vai ter é em 4 graus Celsius. Ou acima de 4 ou abaixo de 4, o volume aumenta. Como eu falei anteriormente, a densidade é a relação massa e volume. A massa da água permanece a mesma, tanto no estado sólido, líquido é a mesma massa, porém a densidade e o volume são inversos. Aqui nós temos um produto. Todo produto ele é inverso. Então a densidade multiplica o volume. Se o volume está aumentando é porque a densidade diminui. Lembrem-se que até anteriormente o gráfico do volume dava que a 4 graus Celsius o volume ele era mínimo. Ora, se em 4 graus Celsius o volume é mínimo, é porque a densidade ela vai ser máxima. Então nós temos aqui, ó, bem aqui a curva agora, repare que a maior densidade da água vai ser quando eu tiver a 4 graus Celsius. Então o inverso lá anteriormente. Ou seja, qualquer valor de temperatura abaixo de 4 ou acima de 4, a densidade diminui.